Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Na manhã desta quarta-feira, hoje 26 de novembro de 2014, na manhã de hoje, o nosso entrevistado, duas vezes prefeito do município de Teutônia, suplente a deputado estadual, está conosco Ricardo Brenstro. Bom dia, Ricardo. Fazia tempo, tudo bem? Bom dia, Vinícius. Realmente, mas eu quero aqui me justificar, né? Não foi por falta de convite. Opa, cumprimentar. Que bom. A Rádio Tirol tem nos convidado, ao contrário de outras emissoras, né? Que tentam até boicotar, às vezes, a oposição. Mas vocês têm nos convidado e quero te parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, em termos de jornalismo também. Muito obrigado. Bom, Ricardo, se faz necessário a gente começar essa conversa fazendo uma avaliação, né? Do PSDB. O Brasil completamente dividido, né? Mostrou-se isso a nível nacional, um país completamente dividido. E qual é a avaliação que o PSDB municipal e regional faz acerca dessas eleições que se passaram aí 1 mês e meio atrás? Realmente, como você já colocou, o país, a gente percebeu uma diferença muito grande da metade sul, né, de São Paulo para baixo, um resultado totalmente diferente daquele produzido lá no Nordeste, né? Isso se percebe que realmente o governo do PT, que está aí completando 12 anos, né, realmente usou muito a máquina, né, os programas sociais. Eu vi uma entrevista na televisão há poucos dias do senador Suplicy, né, em relação ao Plano Real, e achei muito coerente por parte dele, porque é um dos poucos petistas, né, que reconhece que quem iniciou os programas sociais foi na época do governo Fernando Henrique, né? Mas muitas vezes, né, a memória, né, é um pouco curta e seletiva, né? Mas achei interessante por parte dele reconhecer, né, assim como ele reconheceu também a derrota para o Serra, né, reconheceu que o Serra é um excelente nome e ele não se reelegeu, e veja bem que o Suplicy, né, é uma pessoa muito respeitada tanto dentro do PT como nos outros partidos. Mas a grande mudança que aconteceu no Brasil realmente foi com a instalação do Plano Real, né? E este foi muito debatido, né? Mas, como eu disse, lá para o Nordeste, no Norte, os programas sociais eu acho que fizeram a diferença. Aqui no Rio Grande do Sul, né, eu chegava a afirmar isso lá atrás, até porque eu tive junto na campanha de Antônio Brito. Depois fui coordenador da campanha no Vale do Taquari do Rigoto, que foi muito semelhante a essa situação que se repetiu. Depois, mais tarde, da Ieda também, né? Começava lá em quarto lugar, com 7, 6, 3% alguns. E não há, né, uma cultura de reeleger, né, o governador. E eu dizia isso na época e se confirmou. Dizia, não se surpreende que se o Sartori vai para o segundo turno, ele vai ganhar a eleição. E aí sim, com o apoio, né, de todos os partidos, né, um apoio muito grande que ele teve, né, foi eleito, né. Eu conheço pessoalmente, fui colega do Sartori, tenho uma convicção que ele vai fazer um bom trabalho, né, pelo menos é um homem sério, um político sério, no governo do Estado. Claro que a gente sabe das limitações, né, o Estado, agora que eles conseguiram renegociar a dívida, né, vai dar um pequeno fôlego, mas acreditamos que ele possa fazer um bom trabalho. Falando no seu antigo partido e falando também no partido que vai ser governo do Estado a partir de janeiro, como a movimentação desses partidos, PMDB, PSDB, o PT, como ficou aqui a nível de município, a nível de região? Tivemos uma candidata, inclusive a Gabriela, quando esteve aqui no nosso estúdio, citou a família Brenstro como uma importante no embate político que teve. Ela citou que vocês iam de casa em casa defendendo o seu deputado federal e o estadual, no caso o Lucas Redecker e o Marquesan. Como fica essa questão dos partidos que devem formar aí alguma base, devem começar a se mexer também aqui no nosso município e na nossa região? Como fica essa questão com o PMDB, que agora vai ser governo do Estado a partir de 1º de janeiro? Bom, o PSDB optou em apoiar a candidatura do Sartori, mas isso a nível estadual. Eu confesso, hoje eu não participo mais. Eu já era da executiva estadual, em outros épocas, do PSDB. Hoje acredito que eu ainda sou do diretório estadual, mas não tenho participado muito das reuniões e dessas negociações, né? Portanto, imagino que deve ter sido decidido em reunião da executiva estadual. Em relação às candidaturas locais, né, e a gente se respeitou desde o início, tanto a candidatura da Gabriela, que é foi uma excelente opção. Claro que é uma moça, né, jovem, talvez ainda não tenha a experiência política como outros têm,
mas ela teve a felicidade e a sorte de ser a única candidata do PMDB do Vale do Taquari. E isto fez com que ela quase chegou lá. E nós, apesar de torcermos, né, eu não vou ser irônico aqui, nós apoiamos desde o início e falava isso tanto, até com ela eu não me encontrava tanto, mas até às vezes me encontrava com o pai dela, como para o outro candidato, o Hélio, que também é uma candidatura que a gente respeitou desde o início, mas nós, o PSDB, tinha decidido em um compromisso com Lucas Redecker e com o Marquesa Júnior. Claro, o ideal seria, né, se fossem só candidaturas regionais, mas, né, eu até outro dia tirei um tempo e pesquisei no site do TSE. Quando fui candidato em 96, eu fiz algo em torno de 54% dos votos válidos em Teutônia. E aí, às vezes, você cria uma expectativa, não, vou fazer 70%, 80%, porque quando você chega nas casas, parece que todo mundo vota em você. Mas a gente tem que respeitar. E naquele ano, em 2006, isso que na época, acredito que tinha uns 7 mil eleitores a menos. É. Mas naquela vez, eu olhei até 258 deputados de outras regiões, a sua grande maioria fizeram voto em Teutônia, né, com exceção dos do Vale do Taquari. E agora esse fenômeno se repetiu, um pouquinho menos, foi acho que 252 candidatos de fora. Eu uso a base de 260, mas é em torno disso. Eu até me dei o trabalho de olhar. Buscar, né? E aí, o que a gente percebe, né? A Gabriela fez uma excelente votação, eu acho que essa moça tem futuro na política, né? Claro que ela está iniciando, ainda tem faculdade, assim como meu filho também, né? A gente sabe que o jovem às vezes tem um pouco mais de dificuldade de conseguir essa... alguns dizem, não, é muito novo. Eu não vejo assim. Mas a sorte dela, ela teve... Eu até estava olhando outro dia, o deputado, ela e o deputado Postal, que foram os dois mais votados do PMDB, e o Postal é de Guaporé. Na região? Na nossa região, do PMDB. Ela, em algumas cidades, tipo assim, Colinas, eu fiz 98 votos na época, quase 100 votos. Ela e o Postal juntos fizeram em torno de 700 votos. Então o PMDB é um partido grande, o PMDB acho que amadureceu também na região e colocou uma candidatura. Isso é interessante. Quando eu fui em 2006, o meu PSDB, nós tínhamos 4 candidaturas. O Ricardo Guimarães, uma professora de Lajado e o Brustolin de Roca Salles. E aí já é um partido que não tem estrutura em todos os municípios, mas o ideal seria, Vinícius, se o voto fosse distrital. Claro que daí também nossos candidatos não poderiam ir para Seberi, para Palmitinho, em outras regiões, mas como os outros vêm para cá, os candidatos se obrigam a ir para outras regiões. Uma candidatura que me surpreendeu foi a candidatura da Marili, né? Apesar que a gente sabe de todas as dificuldades, né? E tinha o staff da administração trabalhando por uma excelente candidatura, por Renato Molling, um outro grupo trabalhando para o Kovac, que também é um jovem que está iniciando, né, uma excelente pessoa, mas estão muito longe da gente. E um outro grupo ainda para o Rano. E ela fez aí uma votação expressiva, né? Então mostra que realmente houve um amadurecimento e o eleitor valorizou as candidaturas locais. Né? Mas mesmo assim, se tu for conversar com os 3 candidatos, eles saíram decepcionados. Né? Talvez não a Gabriela talvez tenha saído de forma mais tranquila pela votação que fez, mas eu acompanhei as outras candidaturas. Obviamente que eles não manifestam, o que valeu foi a experiência, o que valeu foram os votos que fizeram, mas acho que esperavam um pouco mais. A Marili fez cerca de 11 mil votos, né? Não chegou a 4 mil votos em Teutônia, se eu não me engano, né? Então, essa falta de representatividade na região, Ricardo, nós voltamos... Lá na metade da campanha eu ouvi de um amigo meu advogado, ele disse o seguinte: vai chegar no final da campanha e só quem vai se reeleger vai ser Enio Bassi. E bateu em cima. Mais uma vez, vamos para mais 4 anos com apenas um representante que já tinha o staff do deputado federal para deputado estadual. Mais uma vez, vamos chegar nessa parte de falta de representatividade do Vale. É por aí? É verdade. Eu me recordo, Vinícius, era uma questão que eu questionava, inclusive, as instituições de classe. Eu me recordo, em 2006, eu mesmo procurei a SIC regional e propus a eles que fosse feito um debate entre as candidaturas, mas não um debate para brigar, como normalmente acontece nos debates da majoritária, mas sim para ouvir e para que essas instituições de classe, né, SIC, tem tantas outras,
pudessem também se envolver mais e nós valorizarmos as candidaturas locais. Mas a lei hoje permite isso, né? E assim como eu já falei antes, né? Os outros vêm para cá e os nossos vão para longe. No fim, isso encarece as campanhas. Mas eu acredito que foi válida, né? Claro, nós tivemos aí 2 candidaturas a deputado estadual, né? A do vereador Hélio Brandão, que já foi secretário de saúde, e talvez não tinha a estrutura que a outra candidatura tinha, né? Até porque a gente via, né? Realmente o PMDB tem uma estrutura muito forte, está no governo, usaram essa estrutura, e é assim mesmo, né? Do quadro de CCs, se uniram, né? Foi uma candidatura praticamente de consenso, com algumas exceções, e o Hélio não teve essa estrutura financeira, né? Mas eu acredito que foi uma experiência boa para ele. A Marili, aí sim, ela também tinha estrutura, mas tinha a concorrência dentro do próprio partido. A concorrência interna, né? E aí não se justifica. Eu tenho escutado de uma liderança da administração dizer que é por causa das emendas. As emendas é um recurso nosso, um recurso público que é colocado, e é uma concorrência totalmente desleal, né? Quem quer entrar para quem está lá dentro. Tanto a nível estadual e a nível federal muito mais ainda, né? Porque os recursos que vêm de Brasília, né? Essas emendas parlamentares que alguns questionam, eu também acredito que ela teria que terminar com as emendas e sim dar proporcional ao número de habitantes ou algum quadro social, um outro indicador, né? Porque é uma concorrência totalmente desleal com as candidaturas que não tem esse staff, não tem essa estrutura, não tem assessor, não tem telefone, né? Em relação aos que estão lá. Então é muito difícil um novo entrar. A não ser quando vem de pai para filho, alguma situação como foi a do Kovács, que aproveita, usa essa estrutura já existente. Né? Para o Colégio Teutônio Educação para a Vida Toda, o telefone do Colégio Teutônio 3762-4040, matrículas abertas, experiências, conhecimentos e profissão. Ricardo, com a sua experiência, por que em Teutônio? É uma peculiaridade de Teutônio, em primeiro lugar, ou outros municípios que você já tenha trabalhado, já tenha usado como base de campanha também? 252 candidatos fazer voto em Teutônio. Nós somos um universo de 22 mil eleitores, basicamente, em torno disso. É natural ou é uma peculiaridade de Teutônio? Por que tanto deputado faz voto em Teutônio e às vezes sequer aparece aqui? Nós tivemos um caso, a Manuela Dávila, não recordo as eleições, mas nas outras, há 4 anos atrás, para deputada federal, fez uma votação exorbitante em Teutônia. É uma peculiaridade do nosso município ou isso é natural? Eu vou citar um outro número e para quem estiver nos escutando, perfeito. Até dentro dessa linha que você fala. Quando fui candidato, vou aqui confessar algo que na época e o voto é livre, eu sempre tive uma simpatia muito grande pelo senador Pedro Simão. Nesta eleição, votei no senador que se elegeu, o Lazier Martins. Né? Até porque eu escutei de manhã cedo, decidi o voto. Escutei a entrevista do Simão e o Simão praticamente se despedindo e já reconhecendo, né, que ele já fez muito, né, um homem sério. Mas em 2006, quando fui candidato, a dobradinha minha era com Mário Berti. Né? Mas eu tinha, né, eu tenho um carinho muito grande, sempre respeitei. Quando eu me afastei do partido, Pedro Simão ligou para mim, coloquei as razões e não briguei com ele. Mas em Teutônia, o Mário Berti foi o mais votado, porque muito também em função da colinha, sim, né, que vinha pronta, né? E eu vi em alguns municípios aqui da região, o Simão foi mais votado. Me parece que em Imigrante aconteceu isso, né? O Postal fez uma excelente votação, a Gabriela deve ter feito uma excelente votação lá. E levou junto o Simão. E levou o Simão. Mas em relação a essas candidaturas de fora, o que acontece? Como migrou muita gente para Teutônia, então eles têm algum compromisso. A pessoa me ajudou lá na infância, ou é conhecido do pai ou da mãe, enfim. Tem muitos vínculos. Talvez Teutônia, o percentual é um pouco maior do que na média. Confesso que eu não estudei isso. E como a legislação permite, assim como nós também invadimos, né, no bom sentido, sim. Outras regiões, a lei teria que ter essa mudança, né? Eu sou a favor do voto regional ou distrital, como é chamado, e Teutônia, esse fenômeno se aumenta em função da migração de pessoas que vieram de muitas outras regiões buscar aqui o seu trabalho, o seu sustento, e aí acabam tendo vínculos, né, com essas lideranças políticas. Exatamente, 8 horas e 20 minutos. Bom, Ricardo, para a gente ir encaminhando o nosso final de bate-papo, aqui um bate-papo sempre muito proveitoso, temos que falar também sobre a administração municipal e falar do cenário político que vai se desenhando. E algumas coisas, se não quiseres comentar a respeito, fica tranquilo, mas eu vou ter que comentar. Algumas coisas na Câmara de Vereadores começam
a dar alguma... Logo depois das eleições, a Marili votando alguns projetos e alguns pedidos de baixa com os vereadores da oposição, uma dança política que já começa a se movimentar, enfim, estamos aí para aprovar um orçamento, receita prevista para 2015 de 76 milhões e meio de reais, ou seja, como se já começam a se costurar algumas parcerias, relacionamentos, estreitar relacionamentos com lideranças políticas, com partidos políticos. E qual é que é a avaliação que dá para fazer desses 6 anos de governo de Renato Altman aqui no nosso município? Na verdade são 6 anos mais 4 que ele esteve junto, né? Exato, como então vice. São 10 anos que o mesmo grupo está, né, boa parte que está no governo. E isto gera alguns gastos, eu também vivi isso, mais precisamente em relação ao Marili. Nós não fizemos nenhum contato, a não ser os contatos naquele período entre o primeiro e o segundo turno, e eu quero aqui registrar, né, mas eu não falei nenhuma vez sobre gestão municipal com a Marili, e acredito que nem o nosso presidente, o Brentano, e nem o... Talvez o Brentano sim, porque eles são colegas de Marquinhos. Sim. O Jonathan também, ninguém tratou, nós só tratamos da questão, e ela foi muito leal. Desde o primeiro dia da derrota da Ana Amélia, né, no primeiro turno, ela deixou bem claro, olha, eu estou ao lado do Aécio. Isso ela nos comunicou e a gente conversou algumas vezes por telefone, né? Até nem fui tanto eu, mas foi a direção do partido. Encontrei ela num evento e ela disse, olha, cara, pode usar a nossa estrutura se for necessário. E a gente fez alguns contatos regionais e ela foi muito leal, né? Ao contrário do prefeito que ela elegeu, que ela mesmo nos comentou que foi um gesto de ingratidão, porque a gente sabe, né? E não é a única vereadora que tem esse sentimento. E esse que vos fala já passou por isso no passado. Ela foi sempre uma defensora muito leal ao executivo municipal. E talvez esse é o sentimento, mas não que nós estamos tratando, até porque o PP, eu diria assim, hoje é o partido que está mais descartado de fazer uma aliança com o PSDB, porque há um sentimento aí na rua de mudança. Isso é normal, isso acontece quando você está 10 anos no poder, e o PSDB deve sim fazer aliança, provavelmente com os 2 partidos que estavam conosco. A gente sabe que tem alguns boatos, comentários, que eles estariam convidando pessoas desses 2 partidos, e talvez até do próprio PSDB, a gente não sabe o que acontece nos bastidores, né? Mas isso é um processo normal, né? E quando você está 10 anos com a mesma equipe, né, as mesmas pessoas, a gente escuta alguns boatos, mas a tendência é essa, deve se repetir a aliança. E eu volto a dizer, eu não falo aqui pela executiva, mas falo como um ex-prefeito, né, por 2 vezes, candidato a deputado estadual. Sou membro do diretório estadual e a gente se reúne uma vez por mês, mas as reuniões têm sido internas, só com líderes do PSDB. Qual é que é o processo natural agora, até esses 2 anos que tem aí de intervalo entre eleições federais e estaduais e eleições municipais? Esse período, ele é um período em que as coisas vão acontecendo. Para ser candidato até outubro de 2016, as próximas eleições vão ser em 2016, né? Então até outubro de 2015 tem que ter, os partidos já têm que ter definidos, quem quiser ser candidato tem que ter afiliação, um vínculo com algum partido até outubro de 2015. É um período de negociação, é um período de estratégias, como é que se desenha? Sempre quem gosta da política e quem vive política, né? Ele faz política 24 horas, durante 365 dias, né, quando dá uma brecha, é o que eu estou fazendo hoje de manhã, né? Não tenho tirado muito tempo para a entrevista, mas quando você me convidou, né, mexeu comigo e disse, vamos lá conversar um pouco com os nossos ouvintes. E certamente o PSDB e os outros partidos vão fazer isso, buscar lideranças, né? Migram algumas pessoas, agora menos, porque quem tem mandato perde mandato, né? A não ser que vá para um partido novo, que tem alguns partidos sendo criados. E então agora é um período entre safra, eu até diria. Boa. Mas acredito que aí, quando voltarem as aulas em março, já começa a se falar mais em política, né? E depois, então, um ano antes, o assunto prioritário passa a ser política, né? Porque no ano passado nós tivemos o episódio da Copa do Mundo, depois eleições,
primeiro e segundo turno, agora vem os períodos de festa, de Natal e Ano Novo, depois vem Carnaval, e em março o país volta a ser um país normal, né? Depois do Carnaval. Então, essa é uma tendência, né? Provavelmente, isso a gente tem falado nas reuniões, o PSDB deve colocar mais candidatos a vereador. Na outra vez nós colocamos apenas 4 candidatos, né? Conseguimos eleger 2, foi feito uma chapa só na proporcional. E assim como os outros partidos, até porque isso auxilia também o candidato a prefeito. Diga-se de passagem, dentro do partido, um belo trabalho que o Marquinhos vem fazendo, um trabalho de oposição, mas uma oposição consciente, uma oposição madura. Eu esperava que pela sua juventude, não esperava, mas me surpreende o Marquinhos, justamente pelo comportamento que ele vem tendo e pela forma, por jovem que é, um debutante na política, mas que vem tendo um desempenho muito bacana junto na Câmara de Vereadores de Teutônia, Ricardo. O Marquinho me surpreendeu. Eu me surpreendi quando abriram a sessão 13, ele fez apenas um voto na sessão 13. Não sei se ele está nos ouvindo ou não, ele sabe o que eu estou falando. Mas tanto o Marquinho e o Brentano são 2 jovens, mas também o vereador Claudinho e o vereador Hélio, você usou uma frase, uma palavra certa, uma oposição madura. E eu vivi essa experiência. Tive períodos dos 8 anos que eu tinha maioria, depois deixei de ter maioria, e pessoas que hoje estão há 10 anos no governo devem ter aprovado 4 ou 5 financiamentos, né, de buscar recursos, e eu sou totalmente a favor de buscar recursos para fazer obras, e em Teutônia tem se feito muitas obras de asfalto, principalmente, com recursos de financiamento. E na época, esses que hoje, alguns estão na Câmara, outros que estão no poder, né? No poder dizer, não, Teutônia que tem um orçamento, na época era 24 milhões, hoje você me disse que vai ser 78, 76, não precisa financiamento. Então é uma incoerência total desses políticos. Eu dizia isso para o Jonathan quando foi vereador, às vezes digo para o Marcos e para o Brentano, que são bem mais jovens do que eu, tem que se ter coerência. Você não pode falar hoje determinado assunto, se posicionar sobre determinado assunto de uma forma e amanhã totalmente de forma antagônica, né? Então eles têm tido essa posição madura, apesar de serem jovens, e eu também estou surpreso, né, com essa forma que eles vêm fazendo oposição, os 4 vereadores. E agora a gente percebeu que alguns, né, outros vereadores até que estão aparentemente na base também estão começando a terem posições um pouco mais críticas em relação ao governo. Porque a oposição, se hoje a democracia permite isso, é realmente para fiscalizar, para questionar, para fazer a situação trabalhar mais, ou trabalhar de forma mais eficiente ou eficaz. Né? Esse é o papel da oposição, não meramente criticar, né? E aí o que se vê muitas vezes, e isso também eu acho que eles estão se espelhando a nível nacional, né? Ficam culpando governos de 10, 12 anos atrás. Isso tem sido uma prática, né? E isso tem contagiado, né? A nível municipal, né? A gente percebeu, inclusive, agora, a posição do PMDB, aqui no Rio Grande do Sul e algumas regiões. E teve algumas pessoas, ainda na semana eu estava em Porto Alegre, olha, o PMDB, independente de resultado das eleições, ele seria governo. Porque um grupo apoiou o Aécio, o outro grupo apoiou a Dilma. Né? Isso, eu acho que isso tem contagiado também aqui na esfera municipal e regional. Né? Algumas pessoas que tentam se perpetuar no poder. E eleição é um processo democrático, a gente tem que estar preparado para vencer, para perder, né? Às vezes é dolorido, como foi a derrota do Jonathan, né? Com algo em 2 ou 3%, uma diferença muito semelhante a essa diferença em percentual que o Aécio perdeu. E a gente percebeu que logo depois o Aécio estava lúcido e dizendo, não, eu sou um brasileiro, torço com que esse governo que se propôs a um novo mandato consiga colocar em prática aquilo que se propôs. Ricardo Brenstrom, 2 vezes prefeito de Teutônia, suplente de deputado estadual em 2006, esteve conosco na manhã desta quarta-feira. E o tempo passa assim voando, né? Quando a gente tem um monte de assunto, o tempo vai voando. Já 8 horas mais 29 minutos para Colégio Teutônia, educação para a vida toda, o conhecimento fazendo a diferença. Matrículas para 2015 estão abertas, você como razão de tudo. Ricardo, queremos te agradecer a sua participação aqui conosco, abrir espaço para uma próxima oportunidade. Seja sempre muito bem-vindo e tenha uma boa quarta-feira. Obrigado a você, Vinícius, a direção da Rádio Tirol, também nosso muito obrigado, e mais uma vez, os parabéns para vocês pela forma
que vocês têm feito jornalismo, esporte, né, e animando as pessoas, né? Realmente é uma emissora que começou pequenininha e está se consolidando e ocupando espaço, um espaço respeitado, né, com imparcialidade. Claro que cada um tem as suas posições, um é gremista do Colorado, outro é de um partido do outro, mas tratando com respeito, né, as pessoas, independente das suas posições. Então, parabéns a vocês e aos ouvintes, né, um feliz Ano Novo e Natal, né? A gente já está se aproximando, tem que começar a praticar isso. Exatamente, grande abraço.